O dia 29 de outubro de 2018 começou como qualquer outro para os passageiros e tripulantes do voo 610 da Lion Air. O avião, um Boeing 737 MAX 8, estava preparado para um voo de rotina de Jakarta, na Indonésia, para Pangkal Pinang. A aeronave estava repleta de vidas, sonhos e histórias. Cada um dos 189 passageiros a bordo tinha suas próprias esperanças para o dia. E antes de seguirmos, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal. O seu apoio faz muita diferença para seguirmos em frente contando mais histórias como esta. Os pilotos, Capitão Bhavi Suneja e o primeiro oficial Arvino, comandaram o Boeing 737 MAX 8, a aeronave mais recente e tecnologicamente avançada da Lion Air na época. O Boeing 737 MAX 8 havia sido entregue à Lion Air apenas 2 meses antes, em agosto de 2018. Foi uma aquisição significativa para a Lion Air, uma companhia aérea de baixo custo que se esforçava para competir em um mercado de aviação cada vez mais competitivo. A decolagem ocorreu sem problemas às 6 horas e 20 minutos da manhã, horário local. Os passageiros acomodaram-se em seus assentos, alguns desfrutando de uma refeição matinal, outros se preparando para um cochilo antes de chegarem ao seu destino. No entanto, pouco depois da decolagem, os pilotos começaram a experimentar problemas. Eles relataram dificuldades no controle da aeronave e solicitaram permissão para retornar ao aeroporto de Jakarta. Esse seria o último contato que eles fariam com o controle de tráfego aéreo. Apenas 13 minutos após a decolagem, o voo Lion Air 610 caiu no mar de Java. Não houve sobreviventes. As operações de busca e resgate foram iniciadas imediatamente, com equipes de resgate e navios de guerra indonésios vasculhando o mar de Java. Os destroços do avião foram encontrados, espalhados por uma vasta área do mar. A caixa preta foi recuperada alguns dias depois, oferecendo pistas cruciais sobre os momentos finais do voo Lion Air 610. As investigações subsequentes revelaram uma série de falhas de design e de supervisão que levaram ao desastre. O principal entre eles foi o sistema de aumento de características de manobra do Boeing 737 MAX, que foi projetado para compensar as mudanças no manuseio do avião causadas pela relocalização dos motores no 737 máximo. Os pilotos lutaram desesperadamente para controlar o avião, mas foram continuamente contra-atacados pelo UNCAS, que estava recebendo informações errôneas de um sensor de ângulo de ataque com defeito. Pior ainda, os pilotos não foram adequadamente treinados para lidar com tal cenário, pois a Boeing não havia incluído informações suficientes sobre o UNCAS nos manuais do avião ou nos treinamentos dos pilotos. Esse acidente e outro semelhante envolvendo um Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines menos de 5 meses depois, levaram a um escrutínio global da Boeing e à subsequente suspensão mundial dos voos do 737 máximo. A Boeing enfrentou uma série de investigações e processos, resultando em multas bilionárias e danos significativos à sua reputação. As vítimas do acidente e seus entes queridos lutaram por justiça, enquanto a comunidade global da aviação se perguntava como um erro tão catastrófico poderia ter ocorrido. A história do voo Lion Air 610 é uma lição sombria sobre o preço do progresso mal gerenciado. É um lembrete de que, por mais que avancemos em tecnologia e inovação, nunca devemos negligenciar a importância da segurança, do treinamento adequado e da responsabilidade corporativa. Os pilotos, Capitão Bhavi Suneja e o primeiro oficial Arvino, eram experientes e competentes, cada um com milhares de horas de voo em suas carreiras. A Lion Air era uma empresa em ascensão, buscando conquistar uma parcela maior do mercado de aviação da Indonésia. E o Boeing 737 MAX 8, com sua promessa de eficiência de combustível e recursos de ponta, parecia ser a ferramenta perfeita para ajudá-los a atingir esse objetivo. No entanto, o que ninguém sabia era que o Boeing 737 MAX 8 estava repleto de problemas. O design da aeronave era fundamentalmente defeituoso, com motores maiores e mais pesados montados mais à frente e mais alto nas asas do que em modelos anteriores. Isso mudou o equilíbrio do avião, tornando-o propenso a subir demais o nariz em determinadas condições de voo. Para compensar isso, a Boeing instalou um sistema chamado UNCAS. O UNCAS foi projetado para automaticamente empurrar o nariz do avião para baixo se detectasse que o avião estava subindo demais.
O problema era que o UMCAS estava desenhado para confiar em apenas um sensor de ângulo de ataque, e se esse sensor falhasse ou fornecesse leituras imprecisas, o UMCAS poderia ativar erroneamente, forçando o nariz do avião para baixo quando não era necessário. Este foi o cenário fatal que se desenrolou no voo Lion Air 610. Logo após a decolagem, o sensor de ângulo de ataque esquerdo do avião começou a fornecer leituras erradas, fazendo com que o UMCAS empurrasse repetidamente o nariz do avião para baixo. Os pilotos lutaram para manter o avião no ar, mas a cada vez que conseguiram puxar o nariz para cima, o UMCAS o empurrava de volta para baixo. Os registros da caixa preta mostram uma luta desesperada entre os pilotos e o avião durante os 13 minutos finais do voo. Os pilotos tentaram várias vezes desativar o UMCAS, mas cada vez que o faziam, ele se reativava, empurrando o nariz do avião de volta para baixo. Finalmente, o avião mergulhou no mar de Java em alta velocidade, matando todos a bordo. O desastre do Lion Air 610 não foi apenas uma tragédia em si, mas também o precursor de outra tragédia. Em março de 2019, menos de 5 meses após o acidente da Lion Air, um Boeing 737 MAX 8 operado pela Ethiopian Airlines caiu sob circunstâncias quase idênticas, matando todas as 157 pessoas a bordo. Estes dois acidentes provocaram uma crise global na indústria da aviação. A Boeing foi acusada de negligência e de esconder informações críticas sobre o UMCAS de pilotos e reguladores. A FAA, a agência que supervisiona a aviação nos Estados Unidos, foi acusada de negligência regulatória por não ter detectado os problemas do 737 MAX durante seu processo de certificação. Em resposta a esses desastres, os governos de todo o mundo aterraram todas as aeronaves 737 máximo. A Boeing foi forçada a interromper a produção do 737 MAX e a enfrentar bilhões de dólares em indenizações e multas. A história do voo Lion Air 610 é um lembrete sombrio de que a segurança deve ser sempre a prioridade número 1 na aviação. É um lembrete de que a pressão para competir e inovar nunca deve eclipsar a importância da segurança dos passageiros. É uma história de como a negligência e a incompetência podem ter um preço terrível. Para as famílias das 189 pessoas que morreram no voo Lion Air 610, a dor e a perda permanecem. Elas continuam lutando por justiça, para que as lições desta tragédia sejam aprendidas e para que ninguém mais tenha que passar pelo que elas passaram. Enquanto nos lembramos do voo Lion Air 610, devemos fazer tudo ao nosso alcance para garantir que uma tragédia como esta nunca se repita. A memória das vítimas e o legado deste desastre devem servir como um chamado para a ação, para que possamos construir um futuro em que a segurança na aviação seja sempre a prioridade. O desastre que se seguiu teve repercussões duradouras. Tanto a Boeing quanto a FAA dos Estados Unidos enfrentaram críticas intensas por suas falhas em detectar os perigos do UMCAS. As famílias das vítimas fizeram campanha incansável por justiça, resultando em uma série de processos judiciais contra a Boeing. A empresa foi finalmente forçada a admitir sua culpa, aceitando pagar uma multa de 2,5 bilhões de dólares em janeiro de 2021. Enquanto isso, os 737 MAX permaneceram em terra por quase 2 anos enquanto a Boeing trabalhava para corrigir as falhas do UMCAS e restabelecer a confiança no avião. O MAX finalmente foi autorizado a voltar a voar no final de 2020, mas a reputação da Boeing sofreu um golpe duradouro. A história do voo Lion Air 610 é uma história de tragédia e negligência. Mas é também uma história de determinação e justiça. As famílias das vítimas nunca deixaram que a memória de seus entes queridos fosse esquecida. Elas lutaram por justiça, e por meio de sua coragem e determinação, conseguiram chamar a atenção do mundo para as falhas mortais do 737 máximo. As lições aprendidas do voo Lion Air 610 são duras, mas vitais. Nós devemos sempre priorizar a segurança acima de tudo na aviação. Devemos sempre ser transparentes e honestos sobre os riscos. E quando as coisas dão errado, devemos assumir a responsabilidade, aprender com nossos erros e fazer tudo ao nosso alcance para evitar que desastres como este aconteçam novamente. O voo Lion Air 610 é um lembrete sombrio do custo da negligência e da complacência. Mas é também uma lembrança da coragem e determinação dos que foram deixados para trás. A memória das 189 pessoas que perderam a vida naquele dia terrível continuará a nos inspirar a lutar por um futuro mais seguro e justo na aviação.
Enquanto nos lembramos da tragédia do voo Lion Air 610, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal para continuar aprendendo sobre essas histórias importantes. E se você achou esse vídeo informativo e esclarecedor, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, e até a próxima!